Ó, hoje, sexta-feira, a qualquer momento, o Flamengo pode oficializar a venda de Wesley para a Roma. Os clubes já iniciaram troca de documento. Com a chegada do Emerson Royal, o Flamengo finaliza a venda de Wesley para a Roma, 25 milhões de euros de maneira fixa, esse valor será pago de maneira parcelada, e outros 5 milhões em metas. E eu ainda não descobri quais metas são essas, porque eu sei que vocês vão me perguntar, mas ainda não descobri. Assim que eu descobrir, eu vou contar aqui para vocês, obviamente. E ainda na lateral direita, agora o empresário do Varela, enfim, chegou ao Rio de Janeiro, depois de uma cobrança de José Boto a esse agente, falando: vem cá, e aí? Cadê você, cara? O meu presidente está aqui me cobrando. Preciso que você venha para a gente resolver logo essa situação. E o empresário do jogador, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. A tendência é que agora isso tudo seja resolvido e o Varela assine esse contrato e o Flamengo anuncie nas redes sociais a permanência dele até 2027. Ainda na lateral direita, Emerson Royal tem chegada prevista para esse sábado pela manhã, se nada mudar, mas pelo menos essa é a ideia e a logística que o Flamengo montou nos bastidores para receber o jogador, que vai assinar um contrato válido por 3 anos e meio, né? Até o fim de 2028. É isso, dá 3 anos e meio, porque me passaram que é até dezembro de 2028. Então, esse jogador de 26 anos vai ter um contrato aí de 3 anos e meio com o Flamengo. Mudando agora para Carrascal, ainda não tem data definida, dificilmente ele chega esse final de semana ao Rio de Janeiro, até porque a logística dele é pior, né, cara? Vem lá da Rússia, enfim, é mais complicada, mas tá quase tudo fechadão. O próprio empresário agora voltou a falar que tá tudo certo, mas envolvendo Carrascal, Flamengo e Dínamo, eu só vou acreditar quando o jogador embarcar rumo ao Rio de Janeiro, porque de fato é uma longa novela e não é culpa do Flamengo. Tudo bem, é o Dínamo fazendo um jogo duro danado, mas envolve o Atlético Mineiro com o Rubens, como eu já expliquei aqui no vídeo anterior, porque o Dínamo só quer liberar o Carrascal para o Flamengo depois que tiver o dinheiro para pagar ao Atlético Mineiro a compra do Rubens. Não é por conta de posição, é por conta de dinheiro mesmo. Outro jogador que o Flamengo tem negociação bem avançada é o Samuel Lino. Ele não chega nesse final de semana também, pelo menos essa não é a previsão. E uma curiosidade que um dirigente do Flamengo me disse é: vencemos o Napoli nessa disputa. E quando ele fala assim, vencemos o Napoli, o jogador escolheu o Flamengo. E agora o Flamengo está conversando com o Atlético de Madrid, forma de pagamento dos 25 milhões de euros. São esses detalhes que acontecem em todas as operações. É normal, tá? Mas o Samuel Lino topou o projeto do Flamengo, o Atlético de Madrid topa vender e agora está conversando com o Flamengo sobre isso. Então, enfim, em breve a gente pode ter mais um reforço chegando ao Rio de Janeiro. Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal. Como eu falei no último vídeo, um pacotão de reforço de respeito. Com a chegada do Samuel Lino, falei já inúmeras vezes isso aqui, o Flamengo quer sim se desfazer de Michael e de Everton Cebolinha. Quando eu falo se desfazer, não é no tom pejorativo da palavra, não é porque eles atrapalham. Não, o Flamengo entende que é melhor reforçar o elenco, trazer outros jogadores, sobretudo em relação ao Michael, jogadores com mais saúde, a mantê-los aqui nesse momento, que se encaixam melhor no estilo de jogo do Felipe Luiz. E, segundo a imprensa gaúcha, o Grêmio quer a contratação de Everton Cebolinha do Flamengo para 2026. Para 2026, até porque ele já disputou 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Então não tem como ele jogar por uma outra equipe brasileira aqui em 2025. Bom, então o Saúl já está certo, já chegou e tudo mais. E podem estar chegando o Emerson Royal para a lateral direita e o Samuel Lino para a ponta esquerda. Duas necessidades, especialmente a ponta esquerda, né? Hoje é uma carência, o Flamengo precisa de um ponta pelo lado esquerdo, né? Não tá dando mais para quebrar galho com o Bruno Henrique. E o Samuel Lino pode ser exatamente esse cara. É um cara de profundidade, é um cara de linha de fundo, é ala. Com o Simeone no Atlético de Madrid, o Samuel Lino jogou como um ala. Jogador realmente aberto, que dá essa amplitude, que dá essa possibilidade ao Flamengo. Então, é interessantíssimo na teoria. É um jogador que chega à linha de fundo, que recompõe, que ajuda no sem bola, né? Ajuda muito marcando, né? E que tem uma boa finalização, tem um bom drible de 1 contra 1 e também finaliza bastante. Então, me parece interessantíssimo. Tem 26 anos, a mesma idade do Emerson Royal. O Napoli estaria interessado também no Samuel Lino. E aí precisa ver, né? O Napoli joga Champions League, foi campeão italiano, né? O quanto isso pode seduzir o Samuel Lino, mas tem uma questão de seleção brasileira aí. O Samuel Lino pode olhar para o Flamengo e falar: pô,
talvez jogando do Flamengo, com toda a visibilidade e com tudo que o Flamengo vai disputar, acho que o Flamengo brigará por todos os títulos grandes na temporada, sem nenhuma dúvida, eu posso me aproximar da seleção brasileira, eu posso ficar mais em evidência pro Carlo Ancelotti, do Carlo Ancelotti olhar e falar, pô, tá aí o Samuel Lino. Eu acho que, em tese, é mais fácil o Samuel Lino ser observado aqui do que ser observado no Napoli, né? Me parece meio óbvio isso aí. Foi um jogador que teve mais participação em gols do que 86% dos jogadores do Campeonato Espanhol na última temporada. O cara que jogou as 2 últimas temporadas no Atlético de Madrid e a temporada anterior no Valência. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol 23-24, há 2 temporadas. Então me parece um reforço assim interessantíssimo, porém um valor alto. O Atlético estaria disposto a vender por algo em torno de 20 a 25 milhões de euros. Mas acho que vale muito a pena. Muito a pena. Temporada passada foram 12 participações para gol, 4 gols e 8 assistências e mais de 2.000 minutos em campo do Samuel Lino. Também acho interessante o Emerson Royal. O Samuel Lino me empolga mais, confesso. Mas o Emerson Royal me parece aquela oportunidade de mercado muito interessante. E com características semelhantes às do Wesley. Características ofensivas que se assemelham. Claro, são jogadores diferentes. Tecnicamente, acho que o Wesley evoluiu demais. E o Emerson Royal, acho que ainda tem margem para uma evolução técnica, né? Ele teve momentos difíceis na Europa, ele teve um momento em que a própria torcida do Tottenham fez um musiquinho ali ironizando, ele teve uma lesão na panturrilha agora no Milan, ele estava ali no começo de briga por titularidade, aí ele machuca a panturrilha, fica 4 meses fora, volta, ainda tenta retomar o espaço, né? Foi uma situação difícil para ele no futebol italiano. Mas é um jogador com 26 anos, chegando por um valor que não é proibitivo, que é interessante dentro das condições que o Flamengo tem hoje para contratar, com também um desejo de seleção brasileira, também encarando o Flamengo como uma oportunidade. Acho que o Emerson Royal, no ciclo do Tite, não necessariamente nesse, mas no ciclo com o Tite, o Emerson Royal teve poucas oportunidades. E chega num momento em que o Wesley está indo embora para Roma. Então chega com potencial para brigar por titularidade. Você olha para Emerson, você olha para um elenco com Emerson Royal e Varela, você fala, pô, tem briga aí, né? Dá para ter uma disputa de vaga, de titularidade. E também para uma rotação de elenco. A gente sabe que o Flamengo tem 3 competições, a coisa vai afunilar agora de um elenco encorpado. Então Samuel Lino, Emerson Royal encorpam o Flamengo de uma maneira muito interessante, preenchem lacunas e aliviam a pressão em cima da comissão do departamento de futebol do Flamengo. 3 pontos, o Bragantino também está ali nas primeiras colocações, um time que tinha esses problemas mais do departamento médico. Cicinho, tem gente indo embora, mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, é que Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, bom de bola, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo, mais um jogador de alto nível. O Flamengo não está perdendo tempo, hein? Ai, Libertadores. Não perde tempo e tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem um treinador que está escalando a sua equipe aí, e as peças na qual ele acredita que pode somar, ele pede, a diretoria se prontifica rapidamente. Então isso demonstra que o Flamengo quer ganhar tudo, né? Porque se vem um jogador com essa qualidade, tá falando da saída, né, do Wesley, pode vir o Emerson Royal também, que é um outro jogador que está no Milan. Então assim, para o torcedor, isso é perfeito. Para o Felipe também, o time que ele tem em mãos, você poder agregar novas peças com muita qualidade, isso demonstra cada dia mais, né, o poder aquisitivo do Flamengo, a organização do Flamengo, e vai competir, né, aí em todos os campeonatos que estiver disputando, porque já é uma equipe forte. E com essas peças vai ficar ainda muito mais bem colocado aí em campo para poder buscar os títulos. E o Cruzeiro é o líder, mas o Flamengo não completou toda a sua tabela ainda. É um time que está se reforçando, perdeu o Gerson, vai perder provavelmente o Wesley, mas aí vai para o mercado e traz qualidade outra vez. O Pulgar, né, o Eric, né, que saiu machucado também. Renata, o Flamengo com certeza é um dos candidatos, sim. Agora vai ter jogadores para que o Felipe possa colocar em campo. Então você pega ontem 2 escolas de treinadores jovens, treinadores que têm coragem, que colocam seu time para jogar, time para frente. Isso é gostoso de ver porque a gente vê que o futebol brasileiro está melhorando por causa desses treinadores que têm uma mentalidade diferente do que dos antigos. Não que também os antigos não sejam bons, mas é que vem uma safra jovem que está trazendo modernidade, está trazendo outros tipos de treinamentos, outras cobranças. E é claro que vai oscilar, sim, mas com muita qualidade. E a gente vê que um Flamengo perde uma peça, já traz, quer repor outra. Vai ser muito difícil qualquer time bater o Flamengo. Mas a gente sabe que o futebol tudo pode acontecer, Renata. Pois é, o Edu falou que muito difícil bater o Flamengo. É o que você também pensa, né, Rona?
É porque é um time que não desiste. Ontem, esse time do Bragantino, agora falando sério, é um time que marca muito forte, tem um contra-ataque forte também, é um time que diminui o espaço dentro de campo. Mas o time do Flamengo ontem conseguiu, mesmo saindo no prejuízo de 1-0, é um time insistente no toque de bola, envolvente, jogadores com qualidade, um treinador também que agora está ficando malandro. O Pedro estava onde ontem? No campo. Então é isso aí, o Flamengo só vai perder, o Flamengo só vai deixar de conquistar alguma coisa esse ano se tiver essas briguinhas internas aí, se perder para ele mesmo. Já tendo esses probleminhas que teve com o doutor, já mandou a face total, isso aí é assim que tem que ser. Agora, a tendência do Flamengo é título.